Bom dia a todos. Hoje vamos estudar juntos vidência e audiência. Esta é uma produção do Centro Espírita Caminho da Verdade, na cidade de Registro, São Paulo. E a nossa proposta é trazer esclarecimento sobre o livro dos médiuns e as diversas formas de manifestações mediúnicas. Como dissemos, hoje vamos estudar juntos vidência e audiência. A audiência, também denominada clarividência, é a visão hiperfísica, ou seja, além dos limites do sentido físico. Entretanto, há um equívoco e é necessário separarmos as coisas, porque vidência é aquilo que é observado no ambiente, onde o médium vidente está vendo algo que os demais presentes no local não estão vendo. E a clarividência, ela ocorre com uma visão de coisas ocorridas no passado, no presente ou no futuro. No presente, além das paredes locais. O médium vidente é aquele que vê além da visão física, de olhos abertos e também de olhos fechados. Pois a vidência não depende dos órgãos físicos da visão. E a vidência, como dissemos, ela ocorre no local em que o médium se encontra. Ele está vendo algo ou alguma coisa que os demais ali presentes não estão vendo. Já a clarividência pode ser local, espacial ou temporal. A vidência local ou no ambiente é aquela em que o médium vê o que passa no ambiente em que está. Ele descreve o que está acontecendo, sendo que os demais não estão vendo aquilo. O médium vê projeções mentais de espíritos encarnados ou desencarnados, paisagens confeccionadas pelos espíritos e também pelos benfeitores do local. Nós tivemos contato com um médium vidente no ano de 1987, lá no Centro Espírita que o Chico Xavier atuava, na cidade de Uberaba. O nome dele era Netinho. E o Netinho ele detestava ser médium vidente, porque ele estava conversando com as pessoas e vendo as companhias delas. E por vezes ele relatava, de uma forma até inconsequente, quem é que estava acompanhando aquela pessoa. E se a companhia não era boa, a pessoa naturalmente ficava assustada. O Netinho foi levado pelo Chico para servir de cicerone, porque na época ficavam mais de 3.000 pessoas amontoadas no quintal, fora da casa do Chico ali. E o Netinho então orientava as filas e orientava as pessoas ali, conversando com as pessoas. Mas ele declarava que tinha pavor, não gostava daquilo que para ele era uma obsessão. E o Chico, por uma caridade evangélica, levou ele para, trabalhando, encontrar-se com si mesmo. A vidência pode se dar de forma espontânea ou por interferência do plano espiritual. É também chamada de clarividência, equivocadamente, a vidência, como dissemos, é local. A clarividência, ela pode ser espacial. É aquela em que o médium vê o que está acontecendo em local distante e de onde ele está localizado. A clarividência ocorre, como dissemos, de 3 formas. Pela formação no plano espiritual do chamado tubo astral, confeccionado com matéria cósmica universal, em tudo semelhante a um microscópico possante. Ocorre pelo desdobramento, a emancipação da alma consciente ou inconsciente,
quando o espírito do médium se desprende do corpo físico, viaja no espaço, na velocidade do pensamento, mas sempre ligado ao corpo físico. Então, o médium se encontra nesta cidade e consegue ver e descrever o que está ocorrendo em cidade distante ou até mesmo em outro país. Isto tudo numa velocidade do pensamento, mas ele não se desliga do seu corpo físico. Ele entra aqui como num estado de êxtase, né? E fica com os olhos vidrados às vezes, ou fecha os olhos e começa a descrever a cena que está vendo. Esses são clarividentes. Pela expansão da consciência em que o médium treinado a expandir a sua consciência abarca um espaço considerável, percebendo o que está acontecendo em outro lugar no espaço. Quando já existe uma educação mediúnica por parte do médium, ele então, depois de treinado, consegue expandir a sua consciência. E essa é a vidência espacial. A vidência temporal é aquela que o médium vê o que está acontecendo no presente, o que aconteceu, o que virá a acontecer no futuro. No curso de desenvolvimento mediúnico, a vidência é desenvolvida, assim como as demais mediunidades, através do método das 5 fases. Após a preparação no ambiente, via de regra, com uma aula sobre mediunidade, que dura por volta de 35 minutos, né? Nós desenvolvemos então, com os alunos, o método das 5 fases, ministrado na Federação Espírita de São Paulo e que nós adotamos no nosso curso. O método das 5 fases constitui 1. Na percepção de fluidos. 2. Na aproximação. 3. No contato. 4. No envolvimento. E 5. Na manifestação em nome de Jesus. Tudo isso, como dissemos, após uma preparação no ambiente, onde fazemos uma prece ou há uma exposição sobre um tema doutrinário, como preparação no ambiente, e fazemos uma vibração à distância para usufruirmos dos fluidos presentes das pessoas reunidas, direcionando esses fluidos para hospitais, asilos, onde estiver alguém enfermo, né? Que nada no universo, nada se perde, tudo se transforma. E daí desenvolvemos então, através do método das 5 fases, o desenvolvimento mediúnico com os alunos. Como dissemos, a percepção de fluidos, onde o aluno sente o ambiente, né? A aproximação, como fazemos com qualquer pessoa que a gente encontra na rua. A gente, tem fulano lá, né? Ele se aproxima, né? Fazemos o contato, né? Esse contato, cada um tem a sua forma de sentir. Uns sente um formigamento nas mãos, outros sente uma aflição no estômago, né? Outros sente um toque no ombro. Enfim, são múltiplas as formas de fazermos um contato. Depois do contato, o envolvimento, como quando a gente começa a entabular uma conversa com alguém que a gente encontrou. No envolvimento não há incorporação. Esse termo é equivocado, porque um espírito jamais incorpora num ser encarnado. A comunicação ela se dá de perispírito para perispírito. Nós repetimos sempre que, como não entregamos a chave da nossa casa para ninguém estranho, também não deixamos nenhum espírito envolver o nosso corpo físico. Nós somos Senhor,
dos nossos atos. E na manifestação em nome de Jesus, como já lecionamos anteriormente em vídeo anterior, né? Anteriormente, vídeo anterior é uma redundância, mas já falamos sobre isso. Existem 3 formas de comunicação. A consciente, quando o médium sabe o que está acontecendo e empresta a sua voz ou a sua mão, né, para que a espiritualidade deixe a comunicação. A intuitiva, quando o médium recebe a informação e ele vai ser um tradutor, ele vai escrever ou falar de acordo com o seu entendimento. E mais raro é a inconsciente, né? Porque é quando o médium empresta a sua mão, a sua voz, e ele só toma conhecimento do que ocorreu juntamente com os demais do grupo. O dirigente informa o grupo que solicitará o plano espiritual para plasmar uma figura no centro do grupo, isto para o caso de treinamento para a vidência. Então o dirigente informa que plasmará uma figura, ele pode plasmar uma borboleta, um quadro, né, ou uma figura, uma paisagem, e depois confere quem do grupo identificou a imagem projetada. O médium vidente deve tomar muito cuidado para não ficar dizendo que viu isto, viu aquilo, viu espíritos infelizes ao lado destro daquela pessoa, que a aura de fulano é assim, ou assado, etc., para não causar temor, né? Ele pode falar particularmente, mas não no grupo, né? Aliás, ele não deve nem falar particularmente, né? É bom ele guardar para si e, se necessário, comentar com o dirigente do grupo, né? Ele pode causar temor e afastamento do integrante do grupo. Se tiver algo para descrever que venha atingir algum membro do grupo, poderá fazer o relato ao dirigente de forma reservada e discreta. Então, por isso que as pessoas, quando passam no tratamento no centro espírita, ele passa no tratamento, sai, depois é que é procedido o tratamento, porque muitas vezes, na entrevista, aquele que está vendo coisa que os outros não vêem, ou está achando que está com algum tipo de aflição, que precisa de um tratamento espiritual, ele se queixa para o entrevistador que o espírito não deixa ele em paz, não é? Ocorre que lá na comunicação do espírito durante a sessão, o espírito queixa-se daquele que foi levá-lo até a casa espírita. Ele falou: olha, eu preciso de ajuda, mas esse camarada não me deixa em paz, né? É aquele encarnado que foi se queixar, que não tem paz. Por vezes, pelo seu comportamento, né? Ou até pelo seu comprometimento com aquele que ele foi levar, o perturbador é ele, e não aquele que ele acha que o está perturbando. Daí que na entrevista, o entrevistador orienta sempre que aquele que vem para o tratamento passe no tratamento, mas durante esse período venha ouvir o Evangelho nas segundas-feiras, porque é o Evangelho que nos faz refletir sobre as lições de Jesus. Via de regra, achamos que as lições são para os demais, mas toda lição que ouvimos, o primeiro beneficiado, o primeiro necessitado, somos nós mesmos. O mesmo procedimento e a mesma recomendação é válida para os médiuns audientes, pois a audiência é a mediunidade que confere à condição da criatura escutar sons provenientes do plano extrafísico. O médium ouve a voz dos espíritos ou sons produzidos pelos espíritos, ou até mesmo
sons originados pela própria natureza. Eu acredito que deve ser um tormento a pessoa ficar ouvindo aquilo que não quer ouvir, né? Então acredito que das mediunidades conferidas, a audiência seja uma das mais terríveis provas, né? Ou expiação, porque a gente, quando não quer ouvir alguma coisa, desliga. Agora, não querer ver, ouvir os ensinamentos não pararem de refletir no nosso ouvido, é um negócio terrível. A gente se lembra dos nossos pais, né? Quando chamavam a gente para uma bronca e ficavam falando, falando, falando. Então, a audiência realmente é uma mediunidade, para mim, particularmente terrível, né? Quem assistiu ao filme Ghost, no cinema ou na televisão, lembra daquela mulher que era audiente, né? Ficava ouvindo sem querer ouvir. A audição está ligada intimamente à telepatia. O processo é semelhante ao processo de audição comum, só que ampliada a milhares de vibrações. O médium vê e ouve o que está na sua faixa vibratória. Estas modalidades mediúnicas podem ser aprendidas ou apuradas através de monitoramento nos cursos de desenvolvimento mediúnico. No Centro Espírita Caminho da Verdade, nós temos os cursos regulares às terças-feiras, com início às 20 horas, e é aberto ao público, com uma parte expositiva e uma parte prática. Esta é uma produção do Centro Espírita Caminho da Verdade. E participe, encaminhe-nos a sua pergunta, que na primeira semana de todos os meses estaremos respondendo as questões que nos forem enviadas. Que Jesus nos abençoe, permita que estejamos juntos na próxima semana e que seja feita sobre nós a vontade do nosso Pai, que está nos céus e está dentro de cada um de nós. Que assim seja.